Olá, meus queridos e minhas queridas. Meu nome é Roberta e estou aqui para uma aula de biologia. Primeiro quero agradecer a disposição em vocês pararem um pouco para entender esse universo que é a biologia e escolherem a mim na ajuda desse entendimento. Então, meu objetivo da aula de hoje é que fique bem esclarecido, bem entendido os conceitos básicos da membrana plasmática. Então, o assunto de hoje é esse mesmo, membrana plasmática, os conceitos básicos dela. Que fique esclarecido até para vocês explicarem até para um amigo que também tem dúvida nessa matéria, que vocês consigam até explicar isso e vão. Vai ficar bem entendido isso. Claro que eu vou falar só sobre os conceitos básicos, gente, porque senão vai ficar muito prolongado e a ideia desse vídeo é uma coisa mais sucinta, um pouco mais rápida, para realmente entenderem um pouco do básico da membrana plasmática. E para ficar bem entendido, eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte vai ser sobre a estrutura da membrana plasmática. E a segunda parte será sobre as suas funções. Então, a estrutura. Como que a membrana plasmática é estruturada, ela é formada? Então, ela é formada por fosfolipídios, por carboidratos e por proteínas, certo? Os fosfolipídios, eles são formados por duas cabeças, uma que fica no interior da célula e outra localizada no exterior da célula. Essas duas cabeças são chamadas grupos fosfatos, e cada cabeça terá ligado duas caudas, chamadas de ácidos graxos, né? Então, esse é o componente que forma os fosfolipídios, certo? E junto com eles serão mesclados proteínas e carboidratos. Então, esses é os componentes básicos, os componentes que tem na membrana plasmática. Depois a gente pode entrar no assunto dos tipos de proteína, tudo mais, mas isso para a próxima aula. E agora sobre as funções, gente. Então, como eu falei no início, ela serve como um revestimento celular, certo? Então, ela reveste a célula. Além disso, a membrana plasmática ela é responsável pela comunicação intercelular, ou seja, é ela responsável pela comunicação de uma célula para outra, e não só de células, mas de uma célula se comunicar com o ambiente que ela está inserida. Ou seja, é ela que faz a comunicação de todo o organismo do corpo humano. Até porque vamos lembrar que a célula é a unidade básica funcional dos seres vivos, né, do corpo. Certo, gente? E a última função, e a mais importante, lembrem bem do nome que eu vou falar agora: permeabilidade seletiva. Gente, é muito importante saberem isso. Na verdade, é o tópico mais importante para se saber da membrana plasmática. O que seria essa permeabilidade seletiva? A membrana plasmática vai ser responsável também por selecionar o que entra e o que sai da célula, certo? Então, ela que vai dizer, isso pode entrar na célula, isso não pode entrar na célula. Isso pode sair da célula e isso não pode sair da célula. Então, ela que vai ser responsável por isso, certo? Então, esse é um pouquinho, né, bem um pouquinho, assim, de uma forma bem sucinta sobre o que é a membrana plasmática. Queria mostrar para vocês a importância que ela tem, né? Então, se a gente for pensar de um modo geral, se não houvesse a membrana plasmática, o corpo humano seria um verdadeiro caos, né? Sem comunicação, as células não teriam comunicação uma com a outra. Então é isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.